Teu precioso sangue me purificou. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. O meu caminho, ó Deus. Sou guiado pelo teu Espírito. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me chegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou cada vez mais alto. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Ó Deus. Sou guiado pelo teu Espírito. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou cada vez mais alto. Eu vou cada vez mais alto. Eu vou cada vez mais alto. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou. cada vez mais alto eu Eis-me aqui na presença, a pensar no que. Boa noite, meus irmãos da nossa comunidade. Boa noite para você que está também acompanhando na live, na transmissão. Você que é de Ubiratã, da região, de outras cidades. O pessoal que eu sei que está acompanhando aqui atrás também. Deus abençoe. É bom estar em comunidade. É bom estar com o povo de Deus. Estive hoje à tarde com um irmão muito querido dessa comunidade, dessa igreja, e ele disse o quanto que é bom louvar a Deus pela internet, mas o quanto é triste não estar aqui.
E ele me disse que é como se fosse Israel em Babilônia. E tem sido um tempo de perca. Mas nós que estamos aqui temos esse privilégio. Mas eu tenho certeza que você que está na internet, que a palavra, que alcance você com o meio de graça, o louvor, que Deus impacte o seu coração. Nós estamos num bom número de pessoas, nós vamos orar, buscar a presença de Deus. Eu sei que você tem alguns pedidos de oração, mas hoje de uma maneira um pouco diferente. Eu quero orar por alguns pedidos, eu falei isso hoje de manhã, alguns pedidos que você não tem coragem de colocar diante da comunidade. São aqueles anseios do coração, até aquelas gratidões que você coloca no quarto secreto de oração. Aquilo que talvez por vergonha, não sei qual é o motivo, qual é o sentido, você não coloca, eu não estou julgando se é certo ou errado, mas o fato é que é você e Deus, é Deus e eu eu queria orar por isso. Que mesmo que eu desse a oportunidade para você falar, você não falaria. E que você falasse com Deus nesse momento. Que nós buscássemos a presença de Deus, orássemos e, acima de tudo, intercedêssemos pelo culto. Esse culto que é um culto a Deus. Vamos orar nesse momento? Santo Deus, eu quero orar a Deus em comunidade. Pai, é imensamente bom. É como tua palavra fala. É bom e agradável estarem unidos os irmãos. É como um óleo que refresca, Pai. Meu Pai, é muito bom ver as faces dos meus irmãos aqui, Deus, e eu tenho certeza que aqueles que estão na internet, Pai, também estão no mesmo espírito de oração, Pai. E nesse momento, Pai, eu quero colocar os pedidos de oração. Aqueles que não seriam colocados, Deus, na comunidade. Aqueles que são do nosso coração, medos, angústias, decepções, mágoas. Deus, o Senhor conhece. Como diz o Salmo 139, o Senhor nos sondas, o Senhor esquadrinha o nosso pensamento, Pai. Então, por isso, que a onisciência do Senhor nesse momento esteja esquadrinhando o coração de cada um que está acompanhando esse culto, seja presencial ou seja online. Deus, é muito bom estar em comunidade, Deus, e nós queremos também interceder pelo culto. Esse culto que não é para nos agradar, mas é o culto que vamos prestar ao Senhor. Por isso, Deus tem misericórdia das nossas vidas. Que esse culto seja apenas uma demonstração do que foi a semana. Que esse culto, Pai, seja apenas uma continuação do que eu fiz durante os dias, Pai. Então, Deus, que o Senhor nos abençoe, Deus, os louvores, abençoe, Deus, a equipe de música, Deus, abençoe aqueles que vão ofertar um culto ao Senhor, a pregação da palavra, as orações, a liturgia, Deus, e que esse culto, Deus, traga alegria e paz para a comunidade, que haja prosperidade na tua cidade, Pai, porque o povo de Deus se encherá da tua palavra, Deus. Obrigado, Pai. Também aqueles pedidos que são costumeiros, aqueles que foram colocados hoje de manhã, meu Pai, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão no hospital, Deus, que o Senhor esteja abençoando. Se tem alguém aqui, Deus, que se de alguma maneira está afetado, com algum familiar afetado, Deus, pelo coronavírus, Pai, que o Senhor coloque sua boa mão, Pai, sobre essas pessoas. Abençoa também as nossas cidades, aqui a nossa região, que passou por um período eleitoral. Nós te damos graças pelas lideranças que ganharam, porque nós cremos que Deus, toda autoridade é constituída pelo Senhor. Não há autoridade que não seja a permissão do Senhor que o pôs aqui e em qualquer outro lugar. E nós também, Deus, pedindo pela cidade, nós sabemos que toda liderança, seja boa ou ruim, ela passa, mas o Senhor continua sentado no seu alto e sublime trono. Então, Deus, nós te pedimos por Ubiratã, pela região, que Deus nos abençoe. E aqueles irmãos que por causa de toda essa pandemia têm sido impedidos de ir no culto, por alguma restrição, Deus, que esse tempo passe, Deus, para que possamos louvar o Senhor, Pai. E eu tenho certeza que na eternidade, Deus, nos céus, não haverá pandemia, não haverá nada. O Senhor enxugará do rosto toda lágrima, toda dor, e nós podemos juntos, com multidão, com aglomeração, porque não haverá pecado, não haverá doença, louvar o Senhor eternamente. Louvado seja o Senhor. Nós queremos oferecer esse culto ao Senhor nesse momento, Pai. Aceita o nosso culto. O culto não é para nos agradar, o culto é para agradar ao Senhor, Pai. Abençoa, Deus, a tua igreja, o teu povo. No nome de Jesus. Amém.
Graça e paz a todos os irmãos que estão aqui presentes e também os irmãos virtuais. Agradecemos a todos que estão nos visitando, que sejam ricamente abençoados por Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, dos versículos 5 a 7. Jeremias 17, versículos 5 até o 7. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Muitas das nossas frustrações ocorrem pela nossa autoconfiança. Já adquirimos o know-how, a gente já sabe o que fazer, é isso que vem ao nosso coração. E é nesse momento que a gente se torna uma presa fácil para o inimigo. Onde está a nossa confiança? Na nossa força, saúde, dinheiro, diplomas, relacionamentos, pessoas influentes que você conhece, sorte. A nossa força está no Senhor, que fez o céu e a terra. Peço aos irmãos que se coloquem em pé para entoarmos o hino de número 92. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, ó Deus, que a sua palavra seja sempre viva em nossos corações. Ó Senhor, prepara-nos agora para o momento de louvor a Ti, ó Deus, que os nossos lábios agradem a Ti, ó Senhor. E também prepara o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar para a gente dar continuidade aqui com um grupo de música. Cumprimento a amada igreja, uma boa noite na paz do Senhor Jesus, amém? Convido você a se colocar de pé neste momento. E nesse momento de adoração ao Senhor, de nos colocarmos diante deste Deus que é simplesmente maravilhoso para com as nossas vidas. E que você possa aproveitar essa oportunidade dessa noite para render ao Senhor a sua adoração, a sua gratidão. Dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, nos trazido mais uma vez na presença dEle neste lugar. E que você possa adorar ao Senhor nesta noite. Essa é a hora da
convidar você neste momento a curvar a sua cabeça. E eu queria orar com você neste momento. Esse cântico que nós louvamos a Deus, que nós acabamos de cantar, ele disse: vem assim como estás, para adorar. E muitas vezes nós entramos na casa do Senhor, o nosso coração está vazio. E ele diz que vem assim como estás diante do Pai. Não é diante do homem, não é diante de ninguém, é diante do Pai. Eu queria orar com você neste momento. Queria que você fechasse os seus olhos por um minuto e pensasse no Senhor, no que você acabou de cantar, no que você acabou de falar, no que você acabou de adorar. Porque o nosso maior motivo para vir à casa do Senhor, a nossa maior motivação tem que ser a presença dEle. E você não pode sair do lugar, deste lugar que você entrou, sem sentir a presença deste Deus. Porque é Ele que te trouxe aqui, é Ele que te sustenta, é Ele que te guia, é Ele que te dá vida, é Ele que te dá saúde, é Ele que te deu essa família que você tem, a estrutura que você tem. Você foi escolhido, Ele pagou um preço pela nossa vida. E eu quero que você saia daqui deste lugar nesta noite, adorando ao Senhor de todo o teu coração, com o seu coração vibrante pela presença do Senhor. Senhor Deus, eu quero me colocar diante de Ti, Senhor, que muitas vezes, ó Pai, nós nos entramos, ó Deus, e adentramos na Tua casa, na Tua presença, e acabamos de Te louvar, acabamos de Te adorar, Senhor, com este louvor, e Ele diz que vem como estás diante do Pai. E muitas vezes, Senhor Jesus querido, nós entramos na Tua presença e saímos da mesma forma, Senhor. E eu quero te pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor, como nosso Papai querido, como um Deus de amor, como um Deus de graça, que o Senhor Jesus venha fazer com que nós sintamos a Tua presença, o toque do Teu Espírito, a Tua alegria, a Tua verdade, ó Pai. A Tua palavra, Senhor Jesus, que nos ensina a cada dia, Senhor, a ser melhores, a nos arrepender, Senhor, dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, e nos colocar diante de Ti, porque o Senhor pagou um preço muito alto pelas nossas vidas, ó Pai. O Senhor nos ama, Senhor, independente, Senhor Jesus querido, dos nossos erros, ó Pai. E, Senhor Jesus, que o Senhor venha curar, Senhor Jesus, as nossas feridas, as nossas dores, Senhor, as nossas lamentações, as nossas ansiedades, ó Pai amado, que muitas vezes consomem a nossa alma, Pai, porque nos preocupamos muito com o amanhã. Mas, na verdade, ó Deus, a nossa maior confiança, a nossa maior esperança tem que estar em Ti. Ó Pai, que o Senhor Jesus querido venha trazer isso ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha trazer isso sobre a nossa vida como cristãos, ó Pai. Que o nosso coração, a Tua palavra diz que não ficar ansioso por coisa alguma, Pai, mas simplesmente só, Senhor, pela Tua presença. Que o nosso coração venha bater forte pela Tua presença. Senhor Jesus, quando temos ao Senhor na nossa vida, temos tudo, ó Pai. Mas muitas vezes, ó Deus, não conseguimos enxergar que temos tudo, ó Pai. Senhor Jesus querido, que o Teu Espírito Santo fale, Senhor, aos nossos corações a cada dia, através da Tua palavra, através, Senhor, do novo amanhecer, do entardecer, Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor Jesus, ver a Tua glória, Pai. Somos povo Teu, Senhor, e queremos contemplar, Senhor, a beleza do Senhor, ó Pai. Senhor Jesus querido, fala conosco. Senhor Jesus, que o nosso louvor, Senhor, chegue diante de Ti, Pai. Senhor Jesus, que não seja só mais um momento, Senhor, neste lugar, mas que seja algo transformador, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Senhor Jesus, nós Te adoramos, Te glorificamos, Te exaltamos, ó Deus. Te chegamos até aqui, Senhor Jesus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Senhor Jesus, e por isso, Senhor, nós queremos como igreja, como povo eleito, nação santa, sacerdócio real, Senhor Jesus, Te adorar, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, e que sempre venhamos entender, ó Pai, que o Senhor é o nosso tudo que precisamos, ó Deus, para viver, ó Pai, em nome de Jesus. De
você a se sentar e nós vamos continuar louvando a Deus. E esse cântico diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. palavra ao Cleverson novamente. Que prazer estar louvando a Deus, né? E de fato, essa sequência da nossa equipe de música, não sei se foi proposital, mas achei bem interessante. De fato, nós vamos, porque esta é a hora da adoração. Culto é convocação. E nós vamos para buscar ao Senhor, procurar a presença dEle. E para ouvindo a palavra, guardar no coração, para não pecar contra o Senhor. Achei interessante os hinos, as músicas escolhidas, né?
resume bem o propósito de um culto: vir a Deus em adoração, buscar a Deus e também guardar a palavra no coração. Privilégio estar com a igreja mais uma vez. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Você que está em casa, você que está aí fora. Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Privilégio estar com os irmãos. Creio que pela penúltima vez, tá? Estarei com os irmãos ainda em dezembro. É próxima a minha partida da minha família para Campinas. Então é um privilégio estar. E nunca escondi de ninguém, tanto de todos os irmãos das igrejas que eu trabalhei, que o Biratã é meu primeiro amor, é minha primeira casa. Alguém me disse esses dias: olha, Cleverson, olhando você há 10 anos atrás, eu achei que não ia dar nada, né? Mas deu. Fiquei feliz com o elogio. Eu fiquei feliz. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pelo ano de 2010. É isso aí. Acredito que foi 2010. A idade chegando, a gente vai esquecendo. Estamos em 2020. Deus tem nos abençoado com essa casa tão maravilhosa que é o Biratã. Que Deus abençoe os irmãos. Lucas 24, de 13 a 35. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. E voltaram dizendo que tinham uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde. O dia está chegando ao fim. E entrou ele para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, abençoou, depois partiu e deu-lhes. Então os olhos se abriu e eles o reconheceram, Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam-se reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram que lhes tinha acontecido no caminho e como reconheceram o Senhor no partir do pão. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela sua palavra. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bondoso, porque o Senhor nos dá a Tua palavra como uma oportunidade, Deus, de aprendermos, de ser confrontados pela Sua palavra. E independentemente de quem fala, Deus, ela é a Tua palavra, ela é poderosa. Alcança aqueles que estão na casa, aqueles que estão aqui, que o Senhor abençoe a cada um, meu Pai. Os use, em nome de Jesus. Amém. Tenho certeza que 2020, nós estamos chegando no final de ano, novembro, podemos dizer que é um final de ano já. O ano não foi como você esperava.
essa sensação que 2020 você tinha planos que você gostaria de cumprir. Tenho certeza que se você faz uma mínima agenda em janeiro, fevereiro, você tem alguns planos que talvez a pandemia ela tirou de você essa oportunidade, ela frustrou o seu sonho, ela roubou isso de você de uma maneira muito rápida e você já está adentrando a 2021. E engraçado, né, que passando o período eleitoral, a pandemia voltou com uma força assustadora e parece que as vacinas que iam chegar no começo do ano já vai demorar para chegar e você fala, como que vai realizar os meus sonhos, né? O que eu vou fazer com os meus planejamentos? Mas eu tenho a sensação que muitos de vocês, isso aconteceu comigo já, olhando e fazendo uma reflexão de vida, você diz o seguinte: olha, a vida que eu tenho não é o jeito que eu esperava. O emprego que eu tenho agora não é mais ou menos o que eu quero. Muitos jovens, eles estão ainda em busca de uma profissão ideal. Eles falam, olha, eu estou ganhando dinheiro, eu estou feliz, mas isso não é muito bem o que eu quero, não era muito bem o que eu esperava não. Eu estou frequentando uma comunidade evangélica e não está do jeito que eu espero, sabe? Não é do jeito que eu gostava, né? Essa doutrina não me agrada, isso não me agrada. E isso tem um nome chamado frustração. Por vezes, os nossos planejamentos caem por terra. O nosso caminho, o caminho que nós trilhamos, que nós falamos assim, vai dar tudo certo, eu vou andar, eu vou acordar com o pé direito, como diz essa expressão popular, hoje eu vou acordar com o pé direito, mas parece que você só tem pé esquerdo na sua vida, alguns percalços, algumas coisas acontecem que mudam. E isso é a história da humanidade. A humanidade foi criada para ser perfeita. Quando Deus cria o homem, Ele dá infinitas possibilidades, dizendo, olha, vocês têm tudo. Mas houve um grande percalço na humanidade quando Adão e Eva recorrem à única árvore onde não podia recorrer, e o pecado redefine a programação. Muda tudo. Agora o trabalho vai ser suado. Agora a mulher a dar luz do parto também terá dores. Agora o jardim não pertencerá ao homem, o homem será expulso do jardim, e isso lhe causará muitas dores. Agora o homem está separado de Deus. Agora você vai ter que conviver com a frustração. Agora você vai ter que conviver com conspirações. Quando acontece com os primeiros filhos de Adão e Eva, quando já há uma conspiração, um mata o outro, você tem que conviver com as decepções. Você tem que conviver com lutas. O caminho não é como eu e você esperamos. O caminho de Emaús também, esses dois homens que estão andando uma distância considerável, eles estão indo num percurso de 10 quilômetros, eles vão andando também frustrados. Eles narram esse acontecimento, eles falam o seguinte, olha, nós servimos a Jesus e nós esperávamos que esse homem chamado Jesus, um profeta, um varão poderoso, esse homem fosse redimir Israel, mas ele morreu. E ele morreu de uma forma difícil. Porque há uma máxima romana que foi também dita por Paulo, que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, um homem que morria numa cruz, ele era um homem maldito, ele era um homem mal falado. Jesus morreu como um homem mal falado. Ou seja, como que aqueles que eles esperam um rei todo-poderoso, que vem num cavalo, um rei todo-poderoso, como se esperava que Jesus fosse, que afrontasse o Império Romano, ele simplesmente cruza os braços e fala, agora eu vou morrer. É frustrante. E quando o dia é difícil, não sei para você, mas me parece que dia difícil tem uma tendência do relógio parar. É porque eu não sei se você desenvolve aquele negócio chamado ansiedade, que você tem aquela mania de olhar no relógio toda hora, e você olha, é 1h12, e aí é 1h14, 13 segundos, e você olha de novo, é 1h15, e já está anoitecendo, mas é 2 horas, e não passa a hora. Períodos, e nós estamos tendo um período de pandemia muito dolorido na questão, e eu tenho conversado com algumas pessoas que têm falado o aumento de número de pessoas depressivas por causa de confinamento.
Muitos de nós achamos que estamos protegendo as pessoas deixando em casa, mas estamos às vezes potencializando, e esse é um outro lado que deve ser discutido, potencializando depressões, onde a pessoa não tem a oportunidade de, por exemplo, caminhar no parque, ela não tem a oportunidade de vir onde ela gosta na igreja, e isso é ruim, é frustrante. Dias de amargura são dias que passam de maneira muito demorada, mas eu penso que o caminho de Emaús é muito parecido com o caminho da nossa vida. Você trilhou um caminho muito maior do que 10 quilômetros até agora. Mas eu tenho certeza que nessa jornada de Emaús, essas experiências que esses homens de Emaús viveram, são experiências parecidas com a minha e a sua. E por isso eu queria convidar você a entrar nessa jornada de Emaús. Essa jornada que é uma jornada maravilhosa. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa jornada, no caminho de Emaús. E o caminho de Emaús começa com aquilo que eu já tenho desenvolvido de maneira introdutória. Começa com uma grande frustração. Se você observa, esses homens estão entristecidos e o texto fala que eles estavam conversando e discutindo o que estava acontecendo. É mais ou menos assim. Eu não sei se aqui nessa igreja houve unanimidade nas eleições na semana passada. Talvez você votou no candidato X, você votou no candidato Y. No sábado passado eu estive numa confraternização e alguém me perguntou se eu votasse ali na minha cidade, qual candidato eu votaria. E eu disse, era uma confraternização mais íntima, né? E eu disse, votaria em X. De maneira repentina, a pessoa estava na mesa, decaiu o semblante e falou, olha, vou ficar triste com você se esse candidato ganhar. Mas eu tenho certeza que você teve que conviver com a decepção, porque talvez seu vereador, seu candidato a prefeito não ganhou. Ainda mais que na nossa região nós tivemos disputas acirradíssimas. Por exemplo, na nossa região do Vale do Ivaí, nós tivemos o empate técnico, 1186 a 1186, e foi definido na idade, o mais velho ganha. Ou, por exemplo, como no município de Quinta do Sol, por um voto. Ou, por exemplo, em alguns municípios onde um candidato saiu com a carreata falando que deu a vitória, olha que ele viu e tinha perdido. E a gente fica frustrado, né? A política mexe com o nosso brilho, mexe com os nossos ânimos, a gente se frustra e a gente discute, mas esse candidato é assim, esse candidato é desse jeito, mas esse fez isso, mas esse roubou aqui, e a gente fica acalorado. Esses homens estão discutindo pelo caminho, mas Jesus fez isso. Jesus, um pouco antes de morrer, ele ressuscitou um homem. Como pode um homem que ressuscita Lázaro agora morrer numa cruz? Discussão. E vem Jesus. E quando eu leio esse texto, eu sinto até vontade de rir, porque parece que Jesus se coloca como um homem meio João sem braço, sabe? Aquela pessoa que sabe da história, mas como quem não quer nada, falou assim, o que está acontecendo aqui? Esses homens entristecidos falam, mas peraí, em que mundo que você está? Em que mundo que você está vivendo, meu querido? Você não sabe o que aconteceu? Olha a dimensão que eu vi em Jerusalém. Jesus teve uma grande dimensão na sua morte. E Jesus ainda fala, quais? Jesus morreu. Isso é frustrante. Sabe aquele dia que você está ruim assim? E alguém vem de uma maneira bem displicente e fala, olha, fica tranquilo, eu já passei por isso. Não precisa chorar não. Sabe? Você perdeu alguém fala, não precisa chorar não. Chorar é coisa de fraco. Você fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa, pai, perdoa porque ela não sabe o que fala. Tem pessoas que às vezes falam de maneira... Você fala, o que essa pessoa está pensando? É lógico que esse não é o propósito de Jesus. Mas quando nós convivemos com frustrações, o nosso coração, ele se desvia de maneira muito fácil. Embora nós temos que dizer que toda frustração, ela tem origem às vezes no pecado. Porque se você observar, qual é a visão que esses homens têm de Jesus? Profeta poderoso, varão poderoso. Resumindo, se você for para Atos capítulo 1, eles falam também com Jesus depois de ressurreto. Jesus, quando que o Senhor vai redimir Israel?
No fundo, o judeu esperava que Jesus fosse tomar o Império Romano, fosse tomar na força da espada, e é por isso que muito a história vai contar, escolheu Barrabás, porque Barrabás era um guerreiro, era um líder, e esse cara vai tomar. Jesus é meio fraco, é um cara meigo, é um cara que não gosta de guerra, é um cara meio assim, então Jesus não. E depois que Jesus ressuscita, os discípulos ainda perguntam: Jesus, é agora o Senhor venceu a morte, o Senhor vai restaurar Israel? A convicção desses homens eram erradas sobre Jesus. Eles não conheceram Jesus na plenitude. Eles não conheceram, por exemplo, Isaías 53, que falava que Jesus foi desprezado e rejeitado. Se você acompanhou as redes sociais essa semana, você viu que uma grande modelo que adentrou a igreja evangélica saiu da sua igreja com a frase dizendo: eles tiraram tudo de mim, pedindo devolução ainda do dinheiro que deu à igreja. Decepcionada. Mas sabe por quê? Porque nessa igreja ensinaram para ela o seguinte: se você dá 20 para Deus, Deus faz uma mágica no Banco Central e te dá 60. Você vem para Jesus, que vai acabar todo o seu sofrimento. Você adentra uma comunidade evangélica que nunca vai ter problema. Nós criamos algumas convicções que são assim totalmente deturpadas. Quando alguém em Campina da Lagoa adentra a nossa comunidade, eu, no discipulado, todos que passaram por mim, eu chego e digo o seguinte: está preparado para enfrentar os problemas da comunidade? Uma vez uma pessoa disse: mas Cleverson, eu estou entrando na igreja. A igreja dos remidos de Jesus. Eu falei: olha, os remidos de Jesus estão lá num plano superior. Aqui tem os remidos de Jesus, mas ainda que luta com a carne, de vez em quando peca. Você está preparado para ficar com raiva de mim? Mas você é o pastor da comunidade. Fique preparado. É por isso que Hebreus fala: olhar firmemente para Jesus. Porque às vezes quando nós estamos com as expectativas muito altas, com as expectativas muito com homens, nós se decepcionamos. Nós se decepcionamos. Certa vez alguém chegou no pregador batista Charles Haddon Spurgeon, dizendo o seguinte para ele: ele estava passando em Londres, ele estava lá passeando e falou: Spurgeon, olha onde eu estou, por sua causa, eu confio na sua palavra, e olha onde estou, bêbado, na sarjeta. E Spurgeon olhou para ele: é por isso que você está aqui, porque você confiou em mim e não olhou para Cristo. Nós temos que tomar cuidado com as expectativas que nós colocamos. Não que nós não podemos criar expectativas nas pessoas, mas nós temos que ter expectativas corretas a respeito do nosso e da pessoa do nosso Senhor Jesus. Agora, nós vivemos uma crise de frustração porque muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus. E você há de concordar comigo que às vezes você não tem tempo de ler a Bíblia, que você não tem tempo de pegar na Bíblia, e que você espera ansiosamente pelo culto comunitário para poder pegar na Bíblia, que esse período de pandemia foi surreal para aquelas pessoas que não tinham o hábito de ler a Bíblia durante a semana. É um desafio. Muitas frustrações vêm em decorrência de uma falsa imagem que é ter do meu Jesus. Por isso que nós temos que se apegar na palavra de Deus, por isso que nós temos que ler a palavra de Deus. Esses homens caminham com a frustração por causa que eles não compreenderam completamente quem é Jesus. Perceba, eles sabiam que era Jesus uma parte, mas não completamente. Por isso que nós temos que se debruçar no ensino da palavra de Deus. Por isso que nós temos que, como diz Osés, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Muitas das nossas frustrações, ansiedades, são corrigidas com a leitura da Bíblia. Preste atenção nisso. Muitas de nossas frustrações, ansiedades, são corrigidas com a leitura da Bíblia. Por quê? Porque Jesus diz: errais, não conheceis as Escrituras. Agora, no caminho de Emaús, ele tem uma experiência não apenas frustrante, mas uma experiência de encontro. Esses homens não tinham expectativa nenhuma de Jesus. Mas olha o que o texto fala: Jesus se põe no caminho. E isso é maravilhoso. Porque quantas vezes, a despeito das nossas frustrações, Jesus se põe no nosso caminho. Ai, tem hora que é só Jesus que pode falar com você. Há alguns acontecimentos na vida
que às vezes nós esperamos palavras de pessoas. Mas eu me lembro de uma vez, eu tinha saído de Ubiratã, e no outro ano, estava lá em Porã, e um pessoal da cidade, alguns evangélicos, falou: Cleverson, tem uma moça aí que está com problema. Mas eles já me animaram, eles falaram o seguinte: olha, você vai ser o 7º que vai lá conversar com ela. Falei: o 7º pastor? Na verdade tinha sido 6 pastores, eu sou evangelista, e aí o pessoal falou, eu falei, meu Deus do céu, foi 6, o que eu vou acrescentar? Uns camaradas mais experientes que eu, falei, vou lá. Falou, e eu acho que eu fiquei com medo, meus irmãos, eu fiquei com medo dos problemas que ela estava contando, e de fato eram problemas sérios. Eu fiquei travado, eu travei, eu tremia, ela contava, eu estava quase chorando com ela, assim, eu não falei nada, e eu falei: Jesus, eu sou um fracassado, porque não consegui ajudar ela. Acabou a conversa, ela falou: Cleverson, obrigado pelos seus conselhos. Sabe o que eu disse? Amém. Ela só queria alguém que ouvisse. Às vezes a gente precisa falar. É por isso que Jesus fala: quando você tem alguma causa, entra no quarto secreto. Eu sou um defensor e falo que cristianismo não se faz sozinho. Não existe vida fora da igreja. Não existe corpo. Eu sou corpo de Cristo e não vou na igreja. Isso está um pouco errado, tem que rever a fé. Mas eu entendo também que há momentos que não tem como a comunidade chegar em você e Deus. E ainda bem que, mesmo que você não tenha vontade de ir até Jesus, Jesus vai até você. Jesus se põe no teu caminho. Mas talvez eu poderia falar o seguinte: olha, Jesus é um Deus de amor, Ele é de fato. Mas nem sempre o encontro com Jesus é um encontro amoroso. Porque o que Jesus fala? Talvez na sua versão, na revista atualizada, está falando assim: vocês são tardios e nécios para ouvir. Jesus confronta esses homens. Na minha versão, na nova revista e atualizada, a nova versão da revista atualizada, ela diz: vocês são demorados para entender. Jesus está usando mais ou menos a expressão: vocês são devagar. Vocês não leram a Bíblia, não? Porque às vezes Jesus se coloca no nosso meio para confrontar pecado. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E nós carregamos ídolos. Nós carregamos pecado. Independentemente de quem seja. Apóstolo Paulo fala isso, que a nossa luta, ela é violenta. Nós lutamos. Há uma milícia contra carne e espírito. Não é fácil. Não é fácil vencer o pecado. É por isso que é necessário uma confrontação real de Jesus. É por isso que às vezes algumas palavras são duras. E nós gostamos, né? Quando vem alguém aqui e fala palavras de consolo, de amor. Eu achei interessante uma vez, eu estava lá no Ibel, e um pastor contando, ele recebeu um convite para pregar numa igreja. A igreja estava sem pastor. Eles chamaram 2 pastores para pregar. O conselho chegou nele e falou, e a igreja de maneira geral, falou assim: pastor, o senhor está contratado. E o pastor falou: mas por que tão rápido? Palavra do conselho da igreja: porque o senhor não fica falando de pecado. Isso é uma crise que nós vivemos. Porque me parece que o ministério profético daqueles que sobem ao púlpito está se esvaziando. Não se pode mais falar, não se pode mais confrontar. Nós estamos vivendo até uma mordaça. Não, mas por que você não pode? Certa vez estava conversando com um rapaz, amigo meu, ele estava lá pegando revista Escola Dominical. E geralmente as igrejas vão contratando um programa anual, né? Então, vem 4 revistas por ano, aí de repente vem um tema, o conselho lá da Escola Dominical viu o tema, falou: não fala sobre essa aí, vamos pegar outra. Não, é por quê? Não, porque na nossa igreja tem muito problema disso e depois o pessoal vai sair. Não pode assim. Não pode ser desse jeito. Os crentes devem ser maduros o suficiente para ouvir. E ouvir mesmo que isso deixa dolorido. Porque ouvir pecado não é bom. Você lembra quando você machucava, caía de bicicleta? Aí vinha sua mãe com um remédio santo chamado metiolate.
E aquilo lá tinha ela tirava assim, e tinha uma espátula. Aquilo aí parecia uma lixa, que quando a mãe passava, parecia que ia arrancar mais sua pele. Mas era bom. É mais ou menos como aquele xarope que a mãe vem e coloca. Não sei se você já assistiu aquela cena do Seu Madruga com a Chiquinha estava doente. E ela não queria tomar. E o Seu Madruga fala, é gostoso e toma, ele quase passa mal. É assim, falar contra o pecado confronta. Jesus chamou esses homens de devagar. Vocês são devagar para entender, por isso vocês estão frustrados e tristes. Às vezes é bom dar um chacoalhão, às vezes é bom tomar um chacoalhão. Estava ouvindo um pastor essa semana, ele estava falando com o seu mentor, foi falar com o seu mentor, e o seu mentor disse o seguinte, olha, é o seguinte, você é uma boa pessoa, mas você está errando nisso, nisso e nisso. Ele ficou com raiva do mentor dele por 3 semanas. Não vou olhar, vou trocar de mentor. Não, é assim. Jesus confronta. Certa vez eu quero contar um testemunho. Eu estava precisando de uma resposta de Deus. E eu falei, vou nas igrejas, vou andar aí nas igrejas. Fui na igreja presbiteriana, o pastor pregou no texto tal. Fui na igreja Assembleia, o pastor pregou no mesmo texto. E eu falei, não é possível. Fui numa outra igreja, não tinha nada a ver. Falei lá o pastor nem deve pregar a Bíblia. Aí o pastor foi lá e pregou no mesmo texto. Aí eu fui mais teimoso ainda, falei, vou numa outra igreja, pregou no mesmo texto. Eu falei, nosso coração é teimoso. Deus confronta, Deus fala, nem que for preciso ele faça igual Jonas, um grande peixe vem e engula você, para que você nas entranhas de um peixe, vá lá e clame misericórdia de Deus. Por isso se deixe ser confrontado, porque Jesus quer tratar o seu coração no caminho. Nós vivemos uma geração, e o pessoal mais velho aqui vai concordar comigo, que está sendo difícil tratar com pessoas mais novas, dessa nova geração, porque pessoas quando estão no emprego, no mercado de trabalho, você fala, você fez errado, nossa, a pessoa quase entra em depressão porque fez errado. O pessoal da nova geração não consegue ouvir crítica. Nossa, me criticou, vou chorar. Mas Jesus se põe no nosso meio, e não somente para nos confrontar. Há uma outra experiência em Emaús, a experiência do ensino. Verso número 27, o texto fala que, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Meus irmãos, não há mais uma experiência melhor do que a experiência do ensino e de aprender a palavra de Deus. Essa experiência é a experiência ímpar para um cristão. E olha que privilégio esses homens tiveram. Começou por Moisés, ou seja, o Pentateuco. Começou pelos profetas, todos os profetas maiores e menores. E depois toda a Escritura, Salmos, Provérbios, os históricos, tudo. Eles ouviram tudo o que falava de Jesus. Porque existe uma coisa, toda a Escritura aponta para Cristo. Por isso que todo sermão ele deve ser cristocêntrico. Porque tudo é a respeito de Jesus. É tudo sobre Jesus. Não tem como separar isso. O ensino das Escrituras ele deve irradiar a nossa vida. Não tem como você separar o ensino, aquilo que você aprende na igreja, para tomar decisões lá fora. Porque quando você toma uma decisão lá fora, passa por aquilo que você aprendeu aqui. Eu acho engraçado algumas pessoas, né? Elas tomam algumas decisões e falam, é que assim, Cleverson, não dá para tomar decisão assim, pensando que as coisas que a igreja ensina, como não? Como não dá? Porque essa é uma experiência maravilhosa, essa é uma experiência que é ímpar na vida da nossa igreja, é ímpar na sua vida, você aprender a palavra de Deus. E nós temos um privilégio grande no Brasil, nós temos versões e versões de Bíblia, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do jovem, Bíblia da criança, nós temos Bíblia de uma infinidade grande, você pode aprender. Você tem Bíblia no celular, você consegue baixar num aplicativo de Bíblia mais de 7 versões e estudar a Bíblia. Você pode aprender da palavra de Deus. Se permita passar por essa experiência de ensino. Não despreze, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Diz Hebreus 10, 25, não sou eu que estou falando, porque nós perdemos esse meio de graça. O que acontece com Tomé? Na primeira vez que Tomé não estava no meio dos apóstolos, nesse contexto de ressurreição, Jesus apareceu, Tomé não estava presente.
Os apóstolos chegaram em Tomé, Jesus apareceu. O que Tomé falou? Eu não creio. Porque quando nós se distanciamos do ensino, seja do ensino pessoal e do ensino que vem do púlpito, nós começamos a perder a capacidade de crer. Essa história, e eu nesses 5 anos de Campina da Lagoa tenho enfrentado isso. Esses dias um rapaz chegou lá na igreja, falei, vamos para a igreja, né? Você vai em uma, vai em outra. Não, eu abandonei a igreja, mas não Deus. Se Paulo fala que o corpo, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, como você pode pegar um corpo, cortar no meio e falar, eu vou relacionar só com a cabeça, eu sou casado, eu corto a minha mulher no meio, eu corto meu marido no meio, eu vou relacionar só com o corpo, só com a cabeça, e não tem corpo, que tipo de relacionamento é esse? Nós não podemos abandonar essa experiência. Mas eu estou frustrado. Não, então deixa Jesus encontrar você. E Jesus constantemente encontra você no caminho da sua vida e fala, vem cá meu filho, deixa eu curar seu coração, deixa eu tratar a sua vida, para que você consiga pelo menos orar o Pai Nosso. Aí você fala, mas por que você está falando do Pai Nosso? Porque às vezes nós temos tanta amargura no coração que nós queremos orar o Pai Nosso e falamos assim, perdoa as nossas dívidas. Mas aí você não consegue orar e dizer assim como eu perdoei aqueles que me ofenderam. É duro. É por isso que quando alguém me pergunta e fala assim daquelas infinitas regras que tinha no Antigo Testamento, eu falo, nada é como aquilo que Jesus falou. Se alguém te bate numa face, oferece a outra. Há um tempo atrás, um rapaz, ele levou esse texto na literalidade, não que você tem que levar. Mas uma vez, o pai dele pediu para ele fazer uma coisa que contrariava os princípios de Deus. E ele falou, eu não vou fazer. E o pai dele bateu na cara dele. Literalmente. E ele lembrou que Jesus falava. E ele falou, pai, pode bater na outra face. Isso é muito duro. Mas quando você passa pela experiência do ensino, Deus transforma o seu coração, Ele enche de graça o seu coração, e você entra na outra experiência que o texto mostra, que é uma experiência que só passa aqueles que foram encontrados por Jesus no caminho, que foram confrontados e que foram ensinados por Jesus, que é a experiência da comunhão, que é a mais bonita do texto, que diz o seguinte, quando Jesus entrou em casa, partiu o pão, os nossos olhos se abriram. E eles disseram, você não percebeu que quando esse homem falava das escrituras, nosso coração queimava? O pão partir era um sinônimo de uma intimidade grande, porque o pão só se partia na ceia, e a ceia era só do grupo íntimo de Jesus. Essa experiência de comunhão é maravilhosa. Quando nós passamos pela experiência de comunhão íntima com Deus, nós temos discernimento de todas as coisas. As pessoas têm se distanciado de Deus. Mesmo aqueles que às vezes frequentam a igreja. Porque é possível. É possível quando eu olho, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Existem aqueles que vão embora. Aqueles que vão, ficam lá, falam, pai, me dá o que é meu, quero ir embora, estou com raiva, vou, quero curtir o mundo. Mas tem aqueles que estão dentro da casa, rancorosos, que aguardam o mago, e que ficam ali, e que perdem esse momento maravilhoso de partir o pão. Tem pessoas que se acostumaram com o sagrado. Eu dei curso de pregação ali em Campina da Lagoa para algumas pessoas, e as pessoas falaram o seguinte, nossa, Cleverson, eu queria assim... ser igual você pregando. Eu falei, por quê? Porque você não fica nervoso. Eu falei, meu querido, você está enganado. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava aqui agora. O Luiz Otávio me fez um sinal. Falta 40 segundos para começar, vem para cá. Me deu uma tremedeira tremenda. Porque isso aqui mexe, isso aqui é sério, isso aqui é Bíblia. Eu não posso ficar fazendo brincadeira aqui. Isso aqui é sério. Isso aqui são realidades eternas. Isso que mexe comigo. Eu me lembro a primeira vez que o culto voltou presencialmente nessa igreja, eu chorei. Porque é bom e agradável estar unidos dos irmãos. Cleverson, mas você não sabe, né? Agora tem um meme na internet, enfim, hipocrisia, a igreja está cheia de hipocrisia, meu querido. A igreja está cheia da graça de Jesus. Para de ver pelo em ovo, para de ver isso.
estava ali, e eu comentei aqui do louvor hoje, eu achei interessante, não sei se foi intencional da equipe da música, mas eu achei bonita a sequência. Falei, meu Deus, é isso aí, é desse jeito, vem, é essa a hora da adoração, e eu busco, eu te procuro, e eu guardo a palavra no meu coração, isso mexe com o coração. Eu não sou muito assim de levantar a mão, não sou muito de bater palma, mas de vez em quando o meu coração quebranta de tal forma que isso mexe. Puxa vida, ontem eu estava pregando lá em Campina da Lagoa, e uma pessoa veio para a igreja que não vinha, e eu falei, meu Deus, isso é emocionante. Porque isso é coisa... Quando nós temos comunhão com Deus, nós ficamos emocionados. E o apelo que eu faço é que você reconheça o partir do pão. Todas as vezes que eu tomo a ceia, isso mexe demais, profundamente. Todas as vezes que eu prego, isso mexe profundamente. Todas as vezes que eu ouço uma pregação, isso mexe profundamente. E eu quero fazer um apelo para você que perdeu, que se acostumou a vir. Eu estou acostumado a vir aqui na igreja, eu gosto aqui e tal, aquela coisa, é legalzinho o ambiente. Você perdeu aquela capacidade de ver o sagrado. Eu quero te convidar a olhar, de maneira espiritual, ver Jesus partindo o pão. E recuperar aquilo que Jesus fala para a igreja de Éfeso. Arrependa-se. Lembra de onde você caiu e volte ao primeiro amor. Aquele amor inocente. Aquele amor que você reconhecia. Porque como estavam os olhos dos discípulos de Emaús quando Jesus veio? Impedidos de ver. Mas o meu convite para você que está em casa, é que nesse momento, no seu coração, o pão se parta. E nós reconhecemos quem Ele é. E eu queria orar com você. Deus, Tua palavra é maravilhosa. De fato, eu escondi ela no meu coração para não pecar contra Ti. Deus, como que o caminho de Emaús parece conosco? Nós se frustramos. Quem sabe pessoas que vieram aqui frustradas, amarguradas, Deus. Mas a graça do Senhor vai ao encontro. Ela é irresistível, ela cura. Eu queria pedir que o Senhor nesse momento cure. Mesmo que isso seja necessário um confronto. Em amor, mas cure. Que nesse momento o pão se parta. Que o Senhor se revele como Salvador. Como Senhor. Mas também como um restaurador. Um restaurador de corações quebrados. Deus, o caminho de Emaús é um caminho de perdão. É um caminho de volta. Que o Senhor nos abençoe nessa hora. No nome de Jesus. Amém. E eu fiz uma coisa diferente. Eu não acabei o sermão. Porque se você prestou atenção, você viu que o texto não termina no partir do pão. O que esses discípulos fizeram? Eles andaram 10 quilômetros. Depois que tiveram um encontro com Jesus, eles voltaram 10 quilômetros a pé. E falaram, Jesus ressuscitou. Se essa palavra tocou no seu coração, eu convido você a mudar de direção. Você vai voltar, você vai consertar, você vai reconciliar as coisas que estão quebradas na sua vida. Nem que isso custe 10 quilômetros. Eu não sei se você já teve a oportunidade ou o privilégio de andar 10 quilômetros a pé. É cansativo. Tem coisas que para reconstruir o que está quebrado, cansa. Mas não caia no dilema dessa sociedade líquida que nós vivemos, onde quando eu estrago uma coisa eu jogo fora. Conserte. E experimente a bênção da reconciliação. Louvado seja Deus pela sua palavra e por Jesus que reconciliou você com Deus na cruz. Ele não te jogou fora, Ele consertou, Ele restaurou de uma vez por todas. Queria convidar a igreja para se colocar de pé. Nós vamos finalizar o nosso culto. E que você não está no caminho de Emaús literalmente, mas você está na sua caminhada de vida. E que o partir do pão emocione sua vida. Que os seus olhos se abram
E que Deus te dê uma boa semana para a honra e glória do nome do Senhor. Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por essa igreja. Obrigado por essa comunidade, por cada um que veio, Deus. Eu creio que o Senhor trouxe pessoas aqui, porque o Senhor moveu o coração. O Senhor começou a partir o pão. O Senhor começou a quebrantar vidas. Então, Deus, eu creio que o Senhor tem uma obra maravilhosa na vida dessa igreja, Deus. Que o Senhor abençoe a cada um. Aqueles que nos escutaram pela internet, Deus. Se alguém aqui não conhecia Cristo, Deus, eu tenho certeza que o Senhor se revelou. Porque o chamado do Senhor é irresistível, meu Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos abençoe nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que você tenha uma boa semana para a honra e glória do nosso Senhor.